Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Temos uma partida aqui da 11ª rodada, são as 3 últimas rodadas do Tata Steel Challengers 2019. E a gente tem aqui de brancas o Kovalev, que está jogando muito xadrez nesse torneio realmente. E de negras o Parham Massoudlu, nome difícil de falar, um grande mestre iraniano. Os dois grandes mestres são fortíssimos, estão aí com rating na casa do... próximos aí da casa de 2.700, o que é um rating muito alto realmente para a categoria Challengers. Daria até para jogar aí de repente no Masters, quase. E a média de rating do Masters, se eu não me engano, é 2.750. Mas estão aí no caminho, né? E, bom, antes de mais nada, quero compartilhar aqui um momento de muita alegria do nosso inscrito. Tá aqui, olha que legal essa foto aqui, ó, do Everton, o inscrito, a filha dele, olha que bonitinha a filha dele, a Melissa Alves, ó, tá com menos de 2 semanas de vida. E o Everton tá muito feliz aí com a vinda dela, tá muito animado, já colocou umas pecinhas aí de xadrez na mão da Melissa, quem sabe uma futura campeã aí de xadrez. Everton, parabéns aí pela sua filha, que ela traga muita alegria aí pra família de vocês, tá bom? Muita luz na vida dela. E bacana. Vamos dar uma olhada então nessa partida aqui. O Kovalev está de brancas e ele começa com E4, temos D5, a defesa escandinava, tão rara defesa escandinava em partidas pensadas em torneios, não é tão comum, né? Aqui, E toma D5, dama toma D5, não é tão comum porque a dama já sai aí no centro do tabuleiro e tudo mais. Você tem que realmente ter estudado muito bem isso daí de negras para poder jogar uma saída como essa. Aqui, bom, vários lances são possíveis. Eu vou confessar um que eu gosto muito e pode parecer estranho, mas tem suas armadilhas, que é o lance A4. Eu gosto muito de jogar A4 nessa posição tudo bem, eu concordo com vocês, é um lance estranho, mas eu gosto. E o Stockfish dá 0.3, 0.4 aí para as brancas nessa posição ainda. Então, se o Stockfish não me julgou tão mal, é porque dá para jogar, né? Mas aqui o Kovalev não vai para A4, ele vai para o lance mais natural, cavalo C3, desenvolvendo uma peça, né, gente? Com o tempo aí sobre a dama, como manda o manual. A dama volta para D8 para não ficar sofrendo muitos ataques. A D4 foi jogado, cavalo em F6, cavalo em F3, G6. Vai desenvolver o bispo então de casas escuras aqui em fianqueto em G7. Bispo C4, bispo G7, roque. E aqui H3. A gente vê que as brancas, né, essa saída aqui, ela permite, a defesa escandinava, né, ela permite às brancas a construção de um centro um pouco mais forte, né, um desenvolvimento um pouco melhor aí das peças, e se deu ao luxo aqui de poder jogar um lance como H3 impedindo o bispo G4, né. Então a escandinava, ela deixa o jogo das brancas um pouco mais leve no começo, mas tem muito jogo aqui pela frente, né? A6 foi jogado, A4 não permitindo então a expansão com B5, cavalo C6, torrinha 1, então colocando aí a torre na coluna semi-aberta, B6 aqui, então o iraniano, o grande mestre iraniano, vai desenvolver o outro bispo também em fianqueto. B3, uma escolha interessante aqui pelo Kovalev, aqui. Puxa, é mais natural você querer desenvolver o bispo aqui, né? Com bispo G5 talvez, ou talvez em F4. São lances candidatos mais naturais. Ele vai para esse lance B3. E6 foi jogado. E aqui um lance surpreendente, né? Você pensa que ele jogou B3 e agora vai jogar então em fianqueto e tal, né? Mas aqui ele joga com bispo E3. Né? Então, interessante aqui. Na verdade, B3 talvez, tirando o peão aqui da mira do bispo, né? Talvez tenha sido essa a intenção aí do Kovalev. Tem uma estrutura forte aqui de peões se defendendo. E agora com bispo E3 talvez vai jogar com dama D2 ou com dama em E2, né? E aí poder passar a outra torre. Vamos lá, vamos ver como é que a partida continua. Bispo B7, dama em E2 então, cavalo em E7. Esse cavalo não apenas abre o bispo para uma atividade maior, mas é uma manobra do cavalo para ele vir para D5. Em C6 ele não está fazendo muita coisa, em D5 ele se torna uma peça mais ativa, né? Principalmente mirando nesse bispo aqui de E3. Torre de A em D1 foi jogado, dama D6, bispo agora em G5, fazendo, né, uma pressão aqui nessa diagonal. Cavalo de E em D5, então aqui o iraniano continua com o seu plano, e o bispo então volta aqui para D2, defendendo o cavalo. Aqui o Kovalev, vou voltar aqui a posição, né? Ele não quis capturar
nem de bispo nem de cavalo, e ele preferiu então voltar simplesmente o bispo para D2 e agora defendendo o cavalo de C3. Cavalo em F4 foi jogado e aqui começa a ficar perigoso, né? Esse cavalo vai chegando muito perto, tá atacando a dama. Se a dama sair, o bispo pode tomar o cavalo e fazer um estrago aqui na estrutura de peões, né? Esse rei vai começar a ficar exposto, começar a ter uma série de problemas. Então aqui você é praticamente forçado aqui a capturar o cavalo, né? O lance jogado então foi bispo toma em F4 e a partida seguiu com dama toma em F4 e aqui D5. Kovalev, de uma maneira muito esperta, bloqueia aqui a atividade desse bispo e propõe já algumas trocas aí no centro do tabuleiro, né? E toma em D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, bispo toma D5, propondo ainda a troca desses bispos aí. Esse bispo ia virar um monstro realmente na partida. O Kovalev agiu na hora certa. E aqui C6, o iraniano tentando manter o seu bispo no tabuleiro. E aqui vários lances são possíveis, né? Um lance bispo C4 é possível. Até o lance dama C4 é possível, uma vez que essa dama está sem defesa, a dama de F4. Então não daria para as pretas capturarem o bispo, né? Então dama C4 também seria um lance possível na posição. As pretas não são obrigadas a trocarem de damas aqui, podem continuar com dama F6 e bispo E4. Seria uma possível continuação. Mas depois de C6, o Kovalev não jogou nem com bispo C4, nem com dama C4. Ele foi para uma ideia também muito legal com o lance dama em E7. Então agora fazendo pressão no bispo aqui. Ele realmente quer se livrar do bispo aí de casas claras do iraniano. A partida seguiu com torre de A em B8. O iraniano não quer se desfazer desse bispo de jeito nenhum. O bispo agora do Kovalev está atacado. Bispo C4, B5. E o bispo volta para sua segurança lá em F1. Por enquanto ele está escondido. Daqui a pouco ele pode voltar para a partida, né? Mas por enquanto é melhor ele ficar bem guardado aí, até para deixar as torres aqui poderem jogar, né? Então, de C4 ele não teria casa melhor do que F1 para poder deixar as torres jogarem. Depois o bispo volta. C5 foi jogado e aqui dama D6. O Kovalev está oferecendo a troca de damas. Por quê, gente? A gente está no lance 24 e o Kovalev já está começando a entrar no apuro de tempo aqui, está realmente com muito pouquinho tempo. E já então propondo a troca de damas, o que seria uma grande ajuda. Vai diminuindo a complexidade da posição, né, conforme você vai trocando as peças, e vai deixando o jogo mais fácil, menos chance de você errar quando você está com pouco tempo. Então o Kovalev, espertamente aqui, não apenas jogando xadrez, tentando achar o melhor lance, mas também a melhor estratégia com relação ao tempo, né? Dama F5 foi jogado, aqui o iraniano quer manter a posição complexa. Bispo D3 atacando a dama, dama C8, bispo em E4, mais uma vez o Kovalev desesperado para trocar esse bispo aí de casas claras do iraniano, que é um bispo muito forte. B toma em A4 foi jogado, B toma em A4, A5, e aqui finalmente o Kovalev conseguiu se livrar desse bispo. O bispo toma B7, torre toma B7, cavalo aqui em E5, e o lance aqui pelo iraniano, o lance C4. Não é o melhor lance da posição, né? Talvez torre E8 seja um lance mais natural, mas aqui tem um detalhe. Aqui o iraniano também não estava muito bem no tempo, tinha aí em torno de uns 5 ou 6 minutos, só que o Kovalev já estava próximo de 3 minutos no relógio, muito baixo realmente. Aqui o iraniano jogou meio rápido aqui, talvez não o melhor lance, mas jogou rápido. O Kovalev está na pressão, 3 minutos é o lance 29, faltam 11 lances para chegar no lance 40, onde cada um dos jogadores então vai ganhar mais 50 minutos no relógio. Então falta bastante, né? Faltam 11 lances ainda. A partida seguiu com cavalo D7 e o Kovalev espertamente vai vendo possibilidade de trocar mais peças. Torre D8, cavalo em F6 dando um cheque. Bispo toma em F6, dama toma em F6 e agora essa torre está atacada aqui 2 vezes. Então propondo mais umas trocas e depois de torre de bem D7, torre toma D7, dama toma D7 e aqui, gente, aqui que a coisa fica incrível, porque esse é o lance 33, o Kovalev vai fazer agora o lance número 34 e ele tem menos de 1 minuto no relógio. O iraniano tem um pouquinho mais, tem uns 3 ou 4 minutos e com menos de 1 minuto no relógio, faltando 7 movimentos, né, não é uma posição muito fácil. O Kovalev faz o lance mais preciso aqui da posição, é incrível. Torre E4, não é um lance tão intuitivo, né? Você permitir a entrada da dama e tudo mais. Mas aqui o ponto todo é que a dama está escrava defendendo a torre, né? A dama não pode, por exemplo, dar cheque e depois capturar o peão que está caindo a torre, né?
E torre E4 então se aproveita do fato de que a dama está escrava e já começa a fazer pressão, fez uma pressão aqui no peão de C4, muito legal, jogando de forma muito rápida. Realmente aqui o Kovalev, praticamente daqui ao lance 40, todos os lances do Kovalev foram praticamente ao toque. A torre C8 foi jogado defendendo então o peão. Torre E7 imediatamente foi jogado, atacando a dama e ao mesmo tempo ameaçando uma sequência com checkmate, né? Depois de dama toma F7, rei sai, dama toma H7 seria checkmate. Então essa dama não consegue, né? Ou ela teria que vir aqui para D5, mas ela prefere vir primeiro aqui com cheque e não ficar escravizando a dama, porque depois de rei H2, torre F8. Se é para escravizar alguém, pelo menos que escravize a torre, né? Deixa a dama livre aí para jogar. Então agora a torre está defendendo. A dama C3 foi jogado também de forma muito rápida. Aqui o Kovalev já tem por volta de 30 segundos no relógio. Dama D6, cheque. A dama em E5, cobrindo, propondo a troca. Um lance praticamente forçado, né? Senão estava caindo a torre. A dama B4. E aqui o lance C3, incrível. Mais um lance muito preciso. Não é fácil de você encontrar esse lance. Depois de dama toma em A4, F4. E esse foi o lance de número 40 do Kovalev. Aqui ele pode respirar um pouco, pode levantar, tomar uma água, né? Porque realmente a partida intensa, né? Do lance 29 ao lance 40, com 1 minuto praticamente no relógio, não é coisa fácil. Dama em A3 foi jogado. E aqui H4. O Kovalev tá com um peão a menos, mas está tudo sob controle. Ele está indo para cima, fazendo ataques aí, criando oportunidades. H6, H5, G5 foi jogado. Aqui talvez o iraniano pudesse ter pensado, pensado, com certeza ele pensou, mas pudesse ter jogado o G toma em H5, talvez fosse um pouco mais preciso. Depois, por exemplo, de dama F6, rei H7 e da troca aqui de torres, torre toma, dama toma, rei H8, as brancas não tem nenhum ataque muito forte aqui, pode tentar alguma coisa aqui com F5, ó, parece que vai ser, mas também continua não tendo muita coisa, tá? Simplesmente dama C1, um lance importantíssimo para guardar em H6, porque depois de dama cheque e rei H8, agora a dama está defendendo em H6 e as brancas não teriam muito ataque, né? Se elas quisessem aqui avançar peão para criar oportunidades para já ameaçar o checkmate ou até defendendo se o checkmate promover o peão, mas aqui as pretas teriam um recurso aqui de dama F4, cheque, rei G1, dama E3 e a gente teria perpétuo nessa posição, tá bom? Rei E2, dama F4, rei H2, dama F4 e a gente teria o perpétuo, tá? Seria possível, não necessariamente seria essa a continuação, mas então depois de H5 seria possível capturar sim o peão, tá bom? Aqui G5 vai sofrer um pouco mais, por quê? A partida continuou com F toma G5, dama C1, G toma em H6, dama toma em H6, agora o material tá tudo igual. Só que, né, a posição aqui do rei das pretas está um pouco pior, né? O peão aqui de H5 está defendido, torre A7 ameaçando o peão da coluna A, F5, e aqui o Kovalev começa a fazer umas manobrinhas muito interessantes aqui. Primeiro com dama D5, cheque, rei H8 e não capturando aqui imediatamente, porque senão estaria caindo aqui em H5. Mas primeiro com dama D4, cheque, rei G8 e agora sim capturando o peão com cheque. Legal, né, essa sequência aqui. Não dava para ser muito diferente disso, tá bom? Aqui ao invés de, se não jogasse rei G8, se cobrisse aqui de dama, por exemplo, simplesmente depois da troca de damas. Tá caindo o peão de A5, 3 peões contra 2, um final melhor para as brancas, provavelmente vencedor aqui. Rei H7, rei H3, por exemplo, torre F7, rei H4, F4, por exemplo, rei G4, rei H6, torre A6, cheque, rei H7. Torre C6, só para dar um exemplo aqui de como a posição poderia ficar, né? Um final com 2 peões a mais, o rei aqui distante do peão da coluna C, um final com certeza vencedor para as brancas, tá? Então só para justificar aqui porque que depois de dama D4, não dama F6, mas sim a partida seguiu com o rei G8, e aí cai o peão com cheque, olha que legal, dama toma C4, cheque, rei H8, e agora dama D4, cheque, rei G8, rei G1, o Kovalev deixa o peão de H5, mas tira o rei da fogueira e a partida segue então com torre em E8, dama D5 cheque, mais uma sequência de cheques aqui, rei H8, dama D4 cheque, rei G8 e o Kovalev repetiu, né, algumas vezes os lances, mas ele agora faz um lance diferente. Torre toma em A5,
capturando mais um peão. E depois de dama toma em H5, ele tem um peão a mais. E ele vai para mais uma sequenciazinha aí de cheques. Dama D5, cheque, rei H8, dama D4, rei G8, dama D5, rei H8. Curioso, né? Isso daí é aquilo que eu sempre falo. Para ganhar tempo, não é mais nesse caso, né? Porque os dois jogadores já estão com bastante tempo no relógio. Então não se justificaria aqui ficar repetindo o lance para ganhar tempo. Talvez, porque tem alguns acréscimos aí, 15 segundos, acho, por lance. Talvez seja isso. Ou talvez seja aquele lance psicológico que eu sempre falo. Você repete 2 vezes e muda o terceiro para dar o recado para o seu adversário que você não quer empatar, que você acredita que você está melhor, né? Então aqui ele não repete o lance com dama D4 e vai para dama toma em F5, cheque. Não é cheque, desculpa. Dama toma em F5 e agora dama D1, cheque. O iraniano tenta manter as peças no tabuleiro, não troca. Trocar damas aqui, ó, trocar de damas seria aceitar um final perdedor, né? Aqui ele quer pelo menos tentar alguma chance de um perpétuo, ou até, quem sabe, possibilidades aí de checkmate, quem sabe, né? O rei também está de certa forma exposto, o rei das brancas. Rei H2, dama D6, cheque. G3 foi jogado, dama D2, cheque. Rei H3, dama toma em C3. E esse foi um erro aqui fatal aqui do iraniano. Tudo bem que já estava perdido, né? O problema é que, por exemplo, se desse dama H6 cheque, seria aceitar um final perdedor, porque depois de dama H5, praticamente forçando aí a troca, e rei G8, aqui é um final vencedor para as brancas, com 2 peões a mais, tá bom? Então, dama toma C3, mas aí agora o Kovalev, então, conduz o monarca iraniano pelo tabuleiro afora. Vamos dar uma olhada nisso. E agora o Kovalev leva a cova o rei do iraniano. Olha só, dama H5 cheque, rei G7, torre G5 cheque, rei F6. E agora esse rei vai fazer realmente um caminho aqui para sua cova. Olha só, rei E6, dama F7 cheque, rei D6, torre D5 cheque. E aqui, rei C6, dama D7 cheque. As peças do iraniano vão assistindo de forma impotente as peças do Kovalev levarem o monarca à sua cova e não podem fazer nada a não ser ficar assistindo. Olha aqui, que coisa, que drama. Torre B5 cheque e depois de rei A6, dama B7, cheque mate. Esse monarca então foi praticamente carregado de um lado a outro do tabuleiro e as suas peças não puderam fazer nada a não ser assistir um belíssimo de um checkmate. O iraniano está de parabéns, ele jogou até o checkmate, né? Hoje a gente teve 2 partidas bem diferentes do usual, né? A gente teve o Shankland abandonando a partida empatada, ou seja, ele abandonou de forma muito precoce, poderia continuar jogando e seria um final empatado. E o iraniano, por sua vez, fez o contrário, jogou até o checkmate, né? Permitiu aqui ao Kovalev finalizar a partida, né? O que você acha sobre isso? Você acha que deveria ter abandonado ou você acha que foi legal ele jogar até o checkmate? Não é uma coisa tão comum de se ver, né? Praticamente existe uma cultura no xadrez onde as pessoas onde sabem que vão levar um checkmate abandonam, né? Aqui o iraniano, claro que sabia que ia levar checkmate, os dois estavam com muito tempo no relógio, não foi uma coisa que as pretas estavam esperando o relógio do Kovalev cair, não foi nada disso, elas realmente permitiram-se levar o checkmate. O que você acha disso? Deixa aí nos seus comentários. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!